E vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, o que que vocês mais percebem psicologicamente que vocês podem aprimorar na vida de vocês que vocês estão vindo buscar aqui? Existem vários fatores que envolvem também uma tranquilidade aí, além do próprio chá, né, que vai acabar acalmando seu sistema nervoso. Também tem a questão do ritual, tem a questão de você estar fazendo uma coisa que você sabe que vai ser eficiente no auxílio daquilo que você está buscando. Então, tudo isso se soma na hora. É importante encontrar o método certo, saber quando aplicar e conseguir reconhecer, né? E veja que uma boa parte do meu trabalho aqui com vocês, principalmente, vai ser abrir os olhos de vocês para essas questões, ok? Não adianta a gente vir querer tratar uma coisa que muitas vezes você acha que é uma coisa, mas na verdade é uma outra, porque a gente não sabe necessariamente identificar direito. Então, por isso que às vezes o trabalho da psicologia do esporte parece um pouquinho mais vagaroso, porque na verdade o nossa questão principal é conseguir abrir os olhos para essas questões que nos aparecem, né? Então, por exemplo, quando eu faço essa questão de como que é a atenção de vocês durante o grade, às vezes vocês nunca pararam para pensar em como ela vai caindo gradativamente, como que é a tomada de decisão e quantas vezes vocês falam não para vocês mesmos durante a sessão. E aí vocês começam a perceber que, peraí, mas no final da sessão, realmente, a minha capacidade de me frear vai diminuindo, e eu nunca tinha percebido isso. E isso ajuda vocês a conseguirem entender um pouco mais o porquê, entrar em contato com os sentimentos, as emoções de vocês, que é uma coisa que a gente não aprende na escola. A gente não aprende como muitas vezes a gente não aprende com a nossa família. Então, é bem importante a gente estar conseguindo observar, conseguir entender tudo isso para ver como que isso afeta o nosso dia a dia e, primeiramente, entender aonde que ela está situada. E eu gostaria, antes da gente ir para a temática mesmo, que eu vou precisar bastante da participação de vocês, porque eu quero escutar vocês, para a gente poder, lembre, para o psicólogo poder trabalhar, ele tem que primeiro escutar. Vamos pensar o seguinte: a gente está constantemente tendo que ser melhor. Veja bem, quando você coloca dessa maneira, muitas vezes vem uma pressão. Sabe aquele tipo de pessoa que não consegue parar para descansar, porque descansar não está necessariamente levando ela para um bom caminho ou para o lugar correto, que ela, ou Sim. contribuindo de alguma maneira para o crescimento e desenvolvimento dela. Então a gente tem que olhar que a gente tem que estar 100% melhor presente possível, ok? Ou mais presente possível. Por quê? Tem um conceito que eu gosto muito e que eu falo para todo mundo que eu atendo e eu levo para minha vida, é que todo nosso movimento tem um motivo, tem um porquê. E isso eu aprendi na yoga. Ok, ou seja, na yoga, o conceito é de que o teu corpo nunca está mole ou perdido no espaço. Cada posição de qualquer membro teu e cada movimento existe um porquê. Isso é atenção plena, isso é mindfulness, ok? Você estar atento aos seus movimentos e todos esses movimentos terem um porquê. Então, se tudo que você está fazendo, ou a maior parte do teu tempo, você está executando as ações de maneira consciente, direcionado a um porquê, você não precisa ficar tenso, pensando na evolução constante, porque ela vai ser parte do flow da vida. Entende? Então, quando você para descansar, existe um porquê de você estar fazendo aquilo, e não existe necessariamente um porquê de você estar se cobrando em ser melhor, porque o que você está fazendo vai ser melhor. Ficou meio confuso ou faz sentido? E naturalmente não quer dizer que não tem esforço. Eu sempre lembro isso quando vem essa frase. Quando eu escuto essa frase, eu sempre lembro. Naturalmente não quer dizer sem esforço. Mas naturalmente significa que você já fez tanto aquilo que já está acostumado a seguir o flow da melhora, né, do aperfeiçoamento. Pessoal, o que eu queria investigar com vocês hoje é que eu estava pensando em fazer uma série temática só focada em trabalho sobre tilt, porque eu sei que é o que mais pega vocês. Tilt, como lidar com tilt, né? Que é realmente um assunto tão denso que a gente tem tanto para contribuir. Cada tilt muitas vezes ocorre por motivos diferentes, então não dá para a gente sentar aqui um dia de workshop e falar sobre tilt, a gente vai abarcar tudo. Então eu queria dividir em vários pequenos pedaços para a gente vir explicar para vocês o porquê que aquilo ocorre, como a gente consegue identificar e principalmente como que a gente pode trabalhar para poder se prevenir ou estar melhor preparado para enfrentar os momentos de tilt. E quando eu falo sobre tilt, aí eu quero especular com vocês, explorar com vocês os principais tilts que vocês vêm sentindo e como que vocês percebem eles, para a gente poder tatuar diretamente. Não adianta eu chegar aqui e falar assim sobre um tilt, sei lá, de situações river quando vocês estão jogando majoritariamente pré-flop. Fatores extra poker, né, é que me influencia negativa no jogo, ansiedade principalmente. Imagina, lembre-se sempre que a ansiedade, ela é uma resposta comportamental.
ok? Então, muitas vezes a gente denomina ansiedade uma coisa que a gente ainda não entende o que que é, que são assim, muitas vezes atreladas às próprias reações fisiológicas, né? Então é importante a gente entender o que que é essa ansiedade, então a gente vai trazer um pouco mais uma leitura psicológica sobre como entender o que eu estou sentindo nesse momento. A gente trabalha com faixa, ok? Pensa assim, existe uma faixa de telas onde você vai ter um jogo ok. Acima disso, teu game cai, abaixo disso também. Pensa assim, o que que a gente está trabalhando psicologicamente com vocês, quanto jogadores de poker? É uma resposta rápida. Ou seja, você tem que ser instintivamente capaz de elaborar uma melhor resposta num tempo muito curto. Se passa muito desse tempo, você começa a duvidar da tua própria resposta e começa a gerar aquelas caraminholas, né, na cabeça, você fica remoendo coisa, buscando ali chifre na cabeça de cavalo, e é onde você acaba pensando demais na tua resposta e por isso que tua qualidade de jogo tende a cair. Por isso que jogar MTT e jogar live são duas coisas completamente diferentes. Você Imagem. busca action, tem outra questão de que se você está numa tela, numa reta, provavelmente já está na metade do grind para frente, então você já está mais cansado, então o range, ou seja, a capacidade máxima que você consegue estar trabalhando em performance vai diminuindo, então você vai estar fazendo menos esforço, então o teu range vai oscilar também. São vários fatores que interferem aí. Olha como a frase que eu falei hoje, ela tem um impacto para tudo, para tua vida inteira. Tudo que você faz tem um propósito. Se você está jogando um torneio barato, se você não está se importando com ele, você está rasgando dinheiro. Se você tem um torneio barato, ele tá ali por um motivo. Se ele tá ali sem motivo, talvez você tenha que repensar se ele deveria estar ali ou não. Então, se quando você traz essa frase para tua vida, você vai olhar para aquele torneio barato de uma maneira diferente. Mas não se preocupe, eu entendo e faz, né, perfeito sentido, até porque quando a gente joga micro, às vezes esses torneios baratos são realmente muito baratos e demora para ter um impacto significativo no ganha-pão do jogador de pôquer, então realmente uma premiação de 200, 300 dólares começa a ficar mais tentador e ao mesmo tempo mais frustrante quando a gente não atinge isso, mas ao mesmo tempo é parte de um processo. Eu só gostaria de, antes da gente continuar, trazer uma outra reflexão sobre o que o Paulo trouxe aqui, ó. Estou desempregado e acaba que, né, dá uma ansiedade de performar, de estar fazendo acontecer, que também vem de encontro com isso, né? E sim, as coisas estão complicadas e eu vou mais longe, não só aqui, né, no país, mas no mundo todo. A gente está vendo aí tensões, guerras e tudo mais, mexendo com a economia, torna o emprego mais difícil, a situação fica realmente, a gente começa a ficar um pouco mais nervoso e às vezes a gente começa a enxergar as nossas limitações, as nossas oportunidades se limitando cada vez mais. Realmente, quando a gente começa a se entender um pouco mais com o mundo do autônomo, quando a gente olha para o CLT, começa a pensar, tipo, será? Não faz sentido, não faz sentido. E é uma pressão que toca todo mundo que está jogando poker, toca todo mundo que passou por essa mudança. E uma boa parte disso, quando a gente olha para essa pressão, para esse medo, né, essa insegurança, não é que a gente tem que olhar isso como um medo, uma insegurança. Não quer dizer que você tenha medo e não queira enfrentar, mas um frio na barriga de o que que vai ser, né, do desconhecido. E vem muito também de compreender o próprio planejamento da carreira de jogador de poker, porque a gente no ensino formal a gente entende que a gente vai para a escola, depois a gente vai chegar no ensino médio, depois a gente vai para a faculdade, a gente entra no mercado de trabalho, né? A gente sabe que na prática não é bem assim, a gente sabe que não é, tem um ou outro transtorno no meio do caminho, é um pouco mais difícil, mas pelo menos a gente tem um guia, a gente sabe mais ou menos o que esperar. A gente não aprende a ser autônomo, a gente não aprende a enfrentar um mundo fora desse padrão. Então é tudo uma novidade. Então não existe, de certo modo, necessariamente, por mais que a gente entenda que o poker é a longo prazo, que vai subindo os limites, tal e tal e tal, mas o planejamento de uma carreira, assim como a gente consegue ver quando a gente faz um planejamento de uma faculdade, não tem. Né? E às vezes é só a gente compreender um pouco mais esse processo. Outro tipo de tilt bem comum, né? Associado a várias outras situações, mas que a gente pode olhar para ela de uma maneira mais individualizada, porque ela é uma manifestação de uma generalização de um comportamento. Se você se sente frustrado no poker, provavelmente numa situação análoga a essa, no teu dia a dia, você também vai reagir dessa mesma maneira. Talvez não tão intensamente, porque jogando poker você está com o sentimento mais aflorado, você está mais com as emoções mais intensas. Vem forte, porque você atrelou aquilo a um comportamento, a uma situação que você realmente não quer
mais sentir. Pelo menos uma leitura bem grosseira. É claro que a gente teria que aprofundar, escutar um pouco melhor. É importante a gente entender de onde que vem essas dores, é importante a gente entender como que elas manifestam na gente, em que momentos. Então, meu intuito aqui é que vocês comecem a pensar e tirar isso do peito de vocês. Realmente, quando a gente, né, tem uma família, né, quando a gente é casado, principalmente quem tem filho, né, cara, a pressão a gente vê isso na prática. Inclusive, muitas vezes as pessoas que têm filhos e que são casadas, elas tendem até a responder melhor a mudanças dentro do time ou qualquer situações assim, porque elas têm uma cobrança maior nesse aspecto. Né? Pelo menos é uma das pesquisas iniciais, assim, um resultado preliminar que a gente já notou fazendo algumas pesquisas em times de poker. Então, quando você pensa que você é pai, que talvez você não vai ter chance, talvez seja interessante você olhar para um outro lado, no lado de por que você está fazendo isso. Lembre, lá, assistam de novo todos os workshops da motivação, como que é formada a motivação. Né? Você tem um propósito extra ali, você tem uma criança que depende de você, né? Ou mais crianças. Então, tudo isso entra ali e faz vocês acabarem se dedicando, às vezes até mais. Mas isso não torna vocês menos capazes. Muito importante entender os tilts, como que eles afetam a gente, como que a gente lida com eles no dia a dia, e principalmente como que a gente pode categorizar eles, ok? Então eu queria trazer primeiro esse momento, um levante de observem o tilt de vocês, vão observando como que vocês lidam com as situações e quais que são as que mais se repetem no dia a dia de vocês. Quais são os tilts que vocês acham que, peraí, parece que isso daqui tem sempre um padrão, toda vez nessa situação, ela é um pouquinho a mais do que as outras, né? Todo mundo tem, acho que eu já comentei com isso com vocês também, todo mundo tem aquela situação que quando acontece parece que o sangue ferve um pouquinho diferente, parece que aqui se aceita muita coisa numa boa, mas quando acontece aquela situação específica, você já nem viu o resultado. Você só de imaginar ela, você já começa a ferver, já começa a vir uma sensação diferente. Então é importante vocês identificarem isso. Né, lidar com o próprio erro, ser um ser humano falho, não é fácil, né? Não é fácil. Isso é a raiz de muito comportamento disfuncional, mas muito mesmo. Então, sim, é bem importante a gente entender, olhar para esse comportamento, olhar para essas emoções, aprender a fazer essa leitura. Eu passei, sim, para esse slide com vocês sobre a questão da mentalidade orientada ao sucesso. E essas pessoas elas conseguem enxergar os próprios erros de maneira mais eficiente do que aquele outro grupo. Então, você conseguir olhar para o teu erro, identificar que você errou, aceitar o teu erro e saber como modificar ele, é um processo difícil. Por isso que as pessoas que conseguem fazer isso com uma certa facilidade natural, que de certo modo o ambiente estimulou eles a olharem dessa maneira, vão tender a ter mais sucesso. É uma questão quase que parece meio óbvia. A questão é a gente entender o nosso leak e conseguir trabalhar de uma maneira ativa para corrigir isso.